Olá, bora mergulhar de cabeça num guia bem prático sobre autorregulação e TDAH. A gente vai desvendar o que a neurociência e as estratégias do dia a dia podem nos ensinar para lidar com tudo isso. E vamos começar com o que talvez seja a ideia mais importante de todas. Essa frase, ela resume o X da questão do TDAH. O problema não é não saber o que precisa ser feito. A dificuldade de verdade, a frustração, está em conseguir executar o que se sabe na hora certa. É justamente essa lacuna que a gente vai explorar e aprender a diminuir. Então, a primeira coisa é mudar o jeito que a gente olha para isso. TDAH não é só um problema de atenção. Na sua essência, é um transtorno do neurodesenvolvimento que mexe com a capacidade do cérebro de se gerenciar, sabe, de se autorregular. Mas o que é essa tal de autorregulação? Pensa nela como se fosse o painel de controle do cérebro. É o que nos permite pisar no freio antes de um impulso, organizar os pensamentos e adaptar o nosso comportamento para alcançar um objetivo. No TDAH, esse painel de controle, digamos que ele está meio sobrecarregado. E essa analogia aqui é perfeita. Imagina que as funções executivas do cérebro são um maestro de uma orquestra. Ele precisa reger os pensamentos, as emoções, as ações, tudo junto. Num cérebro com o TDAH, esse maestro está o tempo todo no limite, tentando dar conta de 1000 coisas ao mesmo tempo. É uma loucura. Certo. Agora vamos um pouco mais fundo para entender o porquê desse desafio todo, olhando para os processos do cérebro que são mais afetados. É aqui que a ciência nos dá um mapa bem claro do problema. O mais interessante desse modelo é que ele coloca a ordem no que parece ser um caos. Ele divide o desafio em 6 áreas principais. Pensa na ativação. Sabe aquela dificuldade gigante só para começar a fazer alguma coisa? Depois vem o enfoque, que é a luta diária contra as distrações. O esforço, que explica por que uma tarefa chata parece sugar toda a energia. A emoção, que às vezes parece uma montanha russa. A memória, que faz a gente esquecer o que acabou de ouvir. E, por fim, a ação, que é a dificuldade de se ligar no que se está fazendo e mudar o rumo se for preciso. Tudo isso junto compõe um mapa daquela lacuna entre o saber e o fazer. Ok, já mapeamos o problema. E agora, o que a gente faz com isso? Bom, a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, entra com uma abordagem bem prática. A ideia não é consertar o cérebro, mas sim construir suportes por fora, como se fossem andaimes mesmo, para compensar os desafios que estão por dentro. Uma técnica muito poderosa é o treino de autoinstrução. É basicamente aprender a criar um guia dentro da própria cabeça. Ao falar os passos de uma tarefa, primeiro em voz alta e depois só mentalmente, a gente cria um espacinho para pensar antes de agir. Isso ajuda a combater a impulsividade e a organizar a ação. E esse slide aqui mostra uma virada de chave fundamental. Anos de dificuldade acabam criando umas crenças bem negativas. A reestruturação cognitiva ensina a gente a questionar esses pensamentos. Em vez de se culpar com "eu sou um fracasso", a pessoa aprende a pensar de um jeito prático. Ok, a estratégia que eu usei não deu certo, como eu posso ajustar? É sair do ciclo de culpa e entrar no modo de resolver o problema. Agora, a gente entra num ponto que é central, mas que muita gente esquece: a desregulação emocional e a sobrecarga de estímulos. Gerenciar a mente passa, obrigatoriamente, por gerenciar o corpo e as emoções. E aqui tem uma técnica simples, mas muito poderosa. A pausa estratégica de 5 minutos. Parece pouco, né? Mas quando a emoção está no pico ou o impulso está vindo com tudo, parar por 5 minutinhos pode ser o suficiente para o nosso maestro, o córtex pré-frontal, retomar o controle da situação. E aqui tem mais algumas ferramentas, um tipo de kit de primeiros socorros emocional. A respiração 4-7-8, por exemplo, é como puxar o freio de mão do sistema nervoso. O mapeamento corporal nos ajuda a perceber os sinais do corpo antes que a emoção transborde. E uma frase âncora, algo simples, tipo "respondo depois", cria aquele espaço necessário para não reagir no automático. É fundamental lembrar que a autorregulação não é só uma coisa da cabeça. Ela precisa de uma base biológica forte. Isso aqui não é dica de bem-estar, é a fundação de tudo. Exercício físico funciona como um reset químico para o cérebro. Dormir bem não é luxo, é manutenção essencial para as funções executivas. E uma boa alimentação sem picos de açúcar garante o combustível que a mente precisa para funcionar bem o dia todo. Beleza, agora vamos falar de como usar o ambiente e a tecnologia a nosso favor. A ideia aqui é bem estratégica. Se a organização interna é um desafio, a solução é criar uma organização externa que funcione.
E para entender por que as ferramentas externas são tão importantes, a gente precisa falar da cegueira temporal. Para muita gente com TDAH, o tempo não parece uma linha reta. É como se ele não fosse sentido de forma contínua. Isso explica por que planejar o futuro ou cumprir prazos pode ser um desafio gigantesco. É aí que a tecnologia vira uma super aliada. Aplicativos como Timo, por exemplo, tornam o tempo visível, concreto. O Fluid Wave ataca direto aquela paralisia de começar uma tarefa, dando um empurrãozinho com inteligência artificial. E o Forest transforma o ato de se concentrar num jogo, o que é uma forma bem inteligente de lutar contra a distração. A sacada de todos eles é usar a tecnologia como uma extensão do nosso próprio cérebro. E isso tudo nos leva à grande conclusão dessa análise. O jeito de encarar o TDAH hoje em dia está mudando. O foco não é mais buscar uma cura como se fosse um defeito a ser consertado. A meta é construir um sistema de suporte que seja personalizado, que funcione de verdade e que seja sustentável no longo prazo. Então, para a gente fechar, fica uma pergunta. Depois de ver todas essas estratégias, de uma pausa de 5 minutos a um aplicativo, qual é o primeiro andaime, por mais simples que seja, que dá para começar a construir hoje mesmo para montar esse sistema de suporte?